Nós realmente somos a geração de João Batista ou nós vamos deixar passar o bastão mais uma vez? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Taylor e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a pessoa do Espírito Santo em João Batista. E vocês podem estar um pouco confusos em falar do Espírito Santo e João Batista, sendo que ele batizava o batismo de arrependimento e ele ainda vai falar que Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele que vai falar, não, esse negócio aí de batismo no Espírito Santo e fogo não é comigo, é com ele. A galera pensando que ele já era um Messias, ele não, eu não sou nem digno de desatar a correia da sandália dele. E eu tô aqui falando pra vocês sobre a pessoa do Espírito Santo. E realmente nós somos essa geração maravilhosa. Nós temos que ser cheios sim do Espírito Santo, porque ele foi cheio. Uma pessoa que foi uma exceção, que ele não participou de Atos 2, ele não estava lá, mas lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, quando o anjo Gabriel vai profetizar sobre o nascimento de João para seu pai, né, Zacarias, ele fala o seguinte: porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. O anjo Gabriel já estava falando para ele, olha, desde o ventre da mãe ele já vai ser cheio. Muito louco quando Maria ela vai visitar Isabel, sua prima, o bebê João dentro do ventre de Isabel começa a pular de alegria, cara. Isso é muito louco, mano. A ação do Espírito Santo antes do Pentecostes, sabe? Isso é muito massa, isso aqui é muita história pra não ter Espírito Santo aqui, cara. Milhares de anos, milhões de anos atrás. E a gente resume a ação do Espírito de Atos pra frente, sendo que tem um monte de história pra contar e esse vídeo vai ficar muito grande se eu contar tudo. E basicamente a criança começa a pular de alegria com a saudação de Maria. Zacarias cheio do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo. Nós temos que ser essa exceção. Se nós nos chamamos de geração de João Batista, nós temos que ser uma exceção. Uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia, depois de Jesus, é Moisés e João Batista, com certeza. Eles foram pessoas fora do seu tempo, fora do Pentecostes, não sabia nada dessas coisas. E eles eram cheios do Espírito Santo. E essa mesma expressão, ela vai aparecer em Estevão. Eu queria muito fazer um vídeo sobre Estevão depois. Essa mesma expressão de ser cheio do Espírito Santo aparece em Estevão, lá em Atos. E o rosto dele era como de anjo, como de Moisés, que brilhava. Quando Moisés desce do monte, ele tinha acabado de conversar com Deus ali um tempão, vários dias. Ele desce com as tábuas do testemunho, né, as tábuas dos 10 mandamentos, cheio da glória de Deus. O pessoal, Arão e a galera do arraial não dava conta de olhar pro rosto dele, porque ele estava cheio do poder de Deus. Aí teve que colocar um véu em Moisés. E depois o véu foi rasgado lá, depois que Jesus morre. O véu foi rasgado de cima a baixo. Mas esse véu aparece lá em Êxodo, certo? E por que eu tô falando nisso? Porque um dia desse eu tava falando com meu pai, como as pessoas conseguiam viver sem o Espírito Santo? Já que ele é o nosso consolador, já que ele é nosso conselheiro, já que ele é tudo, mano. O Espírito Santo é tudo pra nós. Jesus deixou ele pra nós. A diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento sobre essa pessoa maravilhosa é porque ele começa a fazer morada fixa em nós. Ele começa a fazer uma morada permanente em nós. Essa é a grande diferença. Ele sempre esteve aqui. A gente vai ver em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que ele pairava sobre as águas. Ele está aqui desde a fundação do mundo, meu povo, certo? E ele está lá em Apocalipse, né? Capítulo 22, versículo 17, que o Espírito e a noiva dizem vem. E ele está do início ao fim. Ele vai aparecer. A diferença é a morada fixa dele em nós. Porque antes, nós não éramos morada. Nós não éramos. Nós só nos tornamos moradas por causa de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre por nós e ressuscita e tudo mais, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se torna o penhor da nossa redenção.
Olha que coisa mais linda. O apóstolo Paulo vai citar, eu acho que umas 2 vezes, em 1 Coríntios, agora eu não sei direito o endereço, eu vou colocar aqui o endereço. E ele vai falar que o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção. Ele é como se fosse o carimbo em nós. Ele tem a promessa, ele é filho de Deus. O Espírito Santo é a marca que nós fomos comprados por Deus, porque penhor é um valor que paga uma dívida. É um valor que você vai pagar tudo aquilo que você estava devendo. Jesus fez isso na cruz, ele pagou a nossa dívida. E sinal que ele deixou, que nós fomos comprados por ele e que a ficha está limpa, que nós estamos redimidos, nós fomos justificados por ele, é a pessoa do Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo habitando em você, é como que você não tivesse a marca de Deus em você. É como que se no mundo espiritual você não tivesse o selo de Deus sobre você. O selo que te marca como filho de Deus. Porque lá no Novo Testamento vai falar que o Espírito de Deus, né, ele testifica ao nosso espírito, né, que nós somos filhos de Deus. Mas ele aparece antes. Mas ele não fazia morada nas pessoas. Algumas pessoas. A gente tem que ser diferente. Quando a gente fala que nós somos a geração de João Batista, nós temos que realmente ser pessoas diferenciadas. E eu quero falar também sobre números de Moisés e sobre os 70 homens anciãos ali que vão ajudar Moisés com aquele povo difícil chamado povo hebreu. Corre, capítulo 11. O pessoal começa a murmurar, olha, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos, versículo 5, tá? E dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles estavam comendo comida do céu. E eles estavam reclamando. Estavam comendo comida dos anjos. E eles estavam reclamando para comer cebola. E aí Moisés vai ficar muito triste, muito revoltado. E vai conversar com Deus. Ele começa a falar, concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, né? Aí lá no 13, versículo 13, vai falar assim, de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Que eles começam a falar, eu quero comer carne. Não quero comer mais esse maná, não, tá ruim. E basicamente, o Senhor vai fazer o quê? Ajunta-me, o Senhor vai falar a Moisés, ajunta-me, versículo 16, capítulo 11, versículo 16. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes, serão anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. Levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Naquela época, a ação do Espírito Santo era limitada. Tá aqui Moisés, tá aqui o Espírito nele. Ele era o único que tinha o Espírito Santo lá. No mundo, né? Basicamente. Tava lá sozinho, porque ele foi escolhido, ele foi ungido, ele foi separado. Quando era para conversar com Deus, Moisés subia o monte sozinho, né? Ia lá pro Monte Sinai sozinho. Ele descia, a glória de Deus estava no rosto dele, tinha que tampar. O povo ficava todo mundo com medo, porque só Moisés, certo? Era algo ilimitado. Depois vai abranger, certo? Agora já abrangeu. Amém, glória a Deus. Mas nesse tempo não era assim. Aí pelo fato da necessidade de ter muita gente reclamando, perturbando Moisés, ele, Deus, eu não consigo, tá muito pesado. Eu, Senhor, calma, 70 homens, eu vou separar. E eu vou repartir, a porção que tinha em Moisés foi repartida para 70 homens. Então, o Espírito que está sobre ti, o porei sobre eles, certo? Para levar a carga do povo que está muito pesado. Isso é muito louco. Como o negócio estava limitado, teve que repartir para a galera. E aí, no versículo 24 do mesmo capítulo 11, versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele,
o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou, olha a palavra, o Espírito repousou, ele não fez morada permanente nos 70 homens. 70 homens, tá? Não em Moisés estava fixo. É por isso que eu tô falando. Existem pessoas que são exceção, nós temos que ser essa exceção. É esse o propósito desse vídeo, te alertar. Você realmente é uma exceção no meio dessa grande maioria? Moisés era. E aí, repousou sobre eles. E eles profetizaram, mas depois nunca mais aconteceu. Nunca mais, uma vez. Porque o Espírito repousou. Aí, porém, no arraial, ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o do outro Medade. E repousou sobre eles o vento, sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Os caras começaram a profetizar. A palavra de novo aqui, ó. E repousou sobre eles o Espírito, tá bom? Repousou. E eles começaram a profetizar. Versículo 28. E Josué, filho de Num, se lembra de Josué? Servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Proíbe eles. Eles estão profetizando. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Moisés fala assim: Josué, não fica com ciúme por mim. Eu queria tanto que todo mundo fosse profeta, porque Moisés era o único, né? Isso é muito massa, galera, porque nos faz lembrar que hoje nós temos a incrível e maravilhosa graça de termos o Espírito Santo habitando em nós. E nessa época não tinha. Eu quero também ir lá para Samuel. Corre. Capítulo 10, versículo 5. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si salteiros, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Eu até anotei aqui 1 Samuel 10, 6. Capítulo 10, versículo 6. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles e serás transformado em outro homem. Vocês sabem quem é esse homem? Saul. Sim, aí você deve estar triste aí do outro lado. Meu Deus, o cara era cheio do Espírito Santo e se deu mal. O final da história desse homem não foi legal. Galera, infelizmente, Saul, ele se perdeu, né? A gente sabe da história, tentou matar Davi e tal. Porém, ele teve essa história aqui com o Espírito Santo, mano. Em 1 Samuel, capítulo 10 ainda, versículo 10... e chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro e o Espírito de Deus se apoderou, olha a palavra, apoderou dele e profetizou no meio dele. Estava passando uma galera de profetas, ele estava ali perto e o Espírito do Senhor pegou ele de novo. Então era questão de momento. Estava passando um profeta e o Espírito do Senhor pegou ele, mas depois, entendeu? Teve um problema lá na frente que a gente sabe das coisas. Basicamente, a palavra apoderou e repousou é praticamente sinônimos nesse contexto aí que a gente tá vendo. E o que aconteceu com Saul, pessoal? Antes de falar dele, eu quero falar da pessoa de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, porém, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, de boa aparência, e disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, desde aquele dia em
diante. Não foi naquele momento, neste momento, repousou, apoderou. Não foi igual os 70 homens. Naquele momento e nunca mais. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor, olha que coisa mais louca, gente, eu vou chorar aqui. Gente, não liga não, que eu sou assim. O Espírito Santo, quase de forma simultânea, estava entrando em Davi, ele estava saindo de Saul. E o Espírito do Senhor, versículo 14, se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. O Senhor mesmo tinha enviado o espírito. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com sua harpa e te acharás melhor. Quem era esse rapaz? Quem era esse jovem? Quem era essa pessoa que tocava harpa muito bem? Davi. Ele não tocava muito bem, cara. Ele era cheio do Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20 a 23. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando de novo. Olha, outra vez. Onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também eles profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Glória a Deus. Se lembra que o Espírito tinha saído? Voltou. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? No caso dele, voltou. E daí pra frente deu alguns problemas a mais, que é muita história pra contar. Então, o que eu quero falar pra vocês hoje? Sejamos diferentes, amém? Nós temos que ser diferentes no meio dessa geração corrompida e perversa, para que a glória de Deus possa alcançar ainda mais outras vidas e que outras vidas possam conhecer Jesus através de nós. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês e que você busque mais a pessoa do Espírito Santo, porque Ele é muito maravilhoso. É isso. Beijão e até a próxima.